Finalmente chegamos no último capítulo de Joel. Domingo que vem nós começamos o livro que eu amo muito, que é Amós. E Amós tem toda a mensagem final de Joel, preparar. Joel capítulo 1, você está preparado? Capítulo 2, ainda dá tempo. E capítulo 3, o momento chegou. Vamos ficar em pé só para lermos esse versículo. Eu destaquei o versículo 18. E acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Senhor, há muitas promessas na Tua palavra nessa manhã. Nós sabemos que ela já é bendita porque é Tua palavra. Mas queremos, Senhor, que nossos corações estejam preparados para receber essa bênção, Senhor. Então, que em nome de Jesus essa palavra seja bênção em nós, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, meu querido. O capítulo 3, finalmente encerrando de Joel, é aquele momento onde o profeta Joel já tinha ministrado tudo o que ele tinha para falar. E o capítulo 3, ele é uma bronca de Deus para as nações. Para vocês entenderem o quadro, para não entrar em contradição com o que Deus falou, que está levantando uma outra nação para julgar. Sim, Deus levanta situações para nos moldar, para julgar. Mas o problema todo dessas nações foram passar do limite. Sabe aquele juiz que está certo, mas ele está passando do limite? Ele está correto na decisão, mas ele está usando e está sendo exagerado nas decisões? É mais ou menos isso. Então, é como se Deus falasse, vocês vão lá, vocês vão invadir, vocês vão trabalhar com o meu povo, vocês são instrumentos meus. Só que Deus não falou em nenhum momento para eles roubarem os utensílios da casa dele. Em nenhum momento Deus falou para eles pegarem as moças e venderem como escravas. Pegaram os rapazes, venderam, os filhos pequenos venderam como escravos para a guerra. E é isso que eles fizeram. Aí Deus falou, não, Deus sabia disso? Claro que Deus sabia. Deus permite, mas Deus falou para Joel, agora diga, Joel, que agora eu vou trabalhar com essas nações. Há uma verdade muito grande aqui, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aqui é uma coisa muito cruel para nós, que estamos num tempo cartesiano, onde temos o nosso cronos. Para nós é muito difícil entender essa frase, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas quando você começa a entrar, aqui entra um pouco do que a nossa mentalidade não consegue entender, aqui a mentalidade do Kairos de Deus, do tempo de Deus. Einstein discutiu muito isso, e quando você começa a tentar ler algum livro de física quântica, você te dá um nó na cabeça. E às vezes é mais fácil falar o que Jesus falou na cruz. Olha, segundo o Cronos, que você vai sair, vai entrar no Kairos, vão se passar quase 3.000 anos, mas você vai estar no seio de Abraão, você não vai estar sentindo, e quando tocar a trombeta você vai acordar e você vai estar comigo no paraíso. Aquela pessoa não iria entender. Então, às vezes, Deus fala de uma linguagem muito simples, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era isso que era a expectativa dele, era isso que estava no coração dele. Da mesma maneira como muitas outras situações acontecem também na palavra de Deus. E Joel é uma questão muito forte nisso, porque no capítulo 3 começa várias visões. Para quem não sabe, na Bíblia judaica e na Bíblia Nova Jerusalém, Joel tem 4 capítulos. E esse capítulo 3 ele é dividido, Então, esse que nós vamos pregar seria o capítulo 4. Porque o capítulo 3, que são poucos versículos, vai falar o que é sobre os últimos momentos da manifestação do Espírito Santo na vida daquele povo. E aí, quando o Espírito Santo enche a minha vida, vamos colocar e trazer para a nossa vivência, quando o Espírito Santo enche a minha vida, quando eu estou cheio da presença de Deus, é aí que Deus começa a fazer a justiça, ou quando Deus começa a alinhar as coisas. E isso nós precisamos entender. Então, temos a descrição de como seria a destruição dos inimigos de Israel, e você vai ver toda uma descrição que Joel vai estar usando. É uma linguagem que o povo estava entendendo, então Joel vai descrever usando imagem daquela época, e também temos palavra para o futuro. Se lembra o primeiro capítulo de Joel que eu falei, que quando você olha para o Kairos, ou o tempo de Deus, nós precisamos entender que existe uma palavra profética que foi dita no tempo dos profetas, e isso serve para todos os profetas. Apocalipse entra também, palavra para esse tempo, lá quando aconteceu.
Depois nós temos o nosso tempo passado aqui, o presente aqui, ou seja, a palavra de Joel hoje tem representações espirituais para a minha vida e para a sua vida, e tem o que nós entendemos do futuro. Então, Joel estava descrevendo algo que aconteceu lá, e aconteceu de fato, e Joel está escrevendo algo que pode acontecer na minha vida hoje. Nós vamos ver, e há uma palavra profética nesse capítulo 3, Joel que mais tem palavras proféticas, e eu sei que pessoas aqui têm tomado posse do trigo, do vinho e do azeite, e eu sei que o azeite foi derramado nos homens, porque para mim é um privilégio ver os homens orando de madrugada, tá? E eu sei que muito mais pode acontecer, porque é o posicionamento do sacerdote que conserta tudo, não é a mulher que conserta. Não é uma questão de machismo, mas é uma questão de projeto de Deus. Então, quando o homem se levanta, quando o homem começa a orar, quando o homem começa a profetizar, quando o homem começa a ser pai, não um carrasco, não um brigão, mas quando o homem começa a tomar esse posicionamento, toda a estrutura do mundo espiritual se mexe. Então, se coisas estão dando errado na vida financeira, na vida profissional, na estrutura do lar, às vezes é bom nós perguntarmos: como está o meu papel? Eu estou falando isso para os homens. Como é que está o meu papel? Então, é mais ou menos isso que Joel vem trabalhando, de posicionamento do sacerdote, capítulo 2, capítulo 1, os sacerdotes. Vocês vão ver em Ageu, se nós chegarmos lá, se Deus quiser, tá, como diz o Alexandre, se não acontecer o arrebatamento, né? Todo esse posicionamento, até dizendo o seguinte: olha, o problema de vocês chama-se somente uma coisa: prioridades. Os sacerdotes mudaram as prioridades, e isso nós precisamos entender. Então, quais são esses crimes que essas nações cometeram? Tem uma relação, tá? O Hernando de Dias Lopes numera muito bem, outros autores americanos enumeram, mas de tudo que é citado em Joel capítulo 3, né, na nossa versão, vamos colocar assim, há duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é a opressão, no sentido de desestruturar as famílias. Porque eles tiram uma filha para vender como escrava sexual, porque é isso que o Senhor fala lá. E quando tira um filho para vender para a guerra, imagina um pai sabendo que a filha vai ser abusada, e o filho vai para uma guerra e pode até morrer, porque a probabilidade do escravo ir na frente da batalha. Essa é a primeira queixa de Deus: vocês estão mexendo com a menina dos meus olhos. E uma lição que não está no texto, mas que nós vamos vendo em todos os profetas, é essa preocupação de Deus. Ninguém mexe com a minha igreja, ninguém mexe com os meus filhos. Aqui nós deveríamos ter talvez um triunfalismo, um pensamento positivo, né? Segundo o Bailey fala, um pensamento positivo em Deus, dizendo o seguinte: eu sei que Deus está ao meu redor. É aquela noção de segurança, aquela noção de proteção. Mas a segunda coisa que eles fizeram, eles roubaram utensílios da casa de Deus. Sabe o que seria no original e na prática hoje? Você barganhar o seu dízimo. Você negociar aquilo que é de Deus. E sem colocar peso, sem colocar números matemáticos. Eu sempre falo que isso é um assunto entre você e Deus. Mas chega uma hora que Deus fala: pô, até aqui eu fui segurando. Agora chega. Toda a questão dos utensílios da casa de Deus foram consagrados ao Senhor. Agora, claro que nós podemos abrir o leque e dizer: se a minha vida é consagrada ao Senhor, então eu tenho que aprender a ser mordomo. Se a minha relação no meu emprego, eu entendo que eu orei e Deus abriu a porta desse emprego, eu tenho que ser mordomo. Por isso, Paulo vai trabalhar muito nas suas cartas a questão de testemunho e de posicionamento. E isso é algo que precisamos entender. Então, do versículo 1 a 8, eu estou falando assim: olha, Joel, eu vou retribuir. E eu vou pesar a mão em cada situação. A primeira fonte de verdade aqui, sabe qual que é? Sabe aquela pessoa que está te oprimindo? Sabe aquela situação que está te trazendo amargura, medo, desespero, talvez, até pânico, vamos colocar assim? Há um momento de posicionamento, e por isso o capítulo 3 na Bíblia judaica é separado, porque o capítulo 3 diz o seguinte: e virá sobre vós o meu Espírito. Então, a presença do Espírito Santo que nós temos a partir do momento, nos dias atuais, quando eu entrego a minha vida, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, esse selo que Paulo fala, esse Espírito Santo que vem habitar em nós, vem trazer uma marca no mundo espiritual que a ceia representa. Esse é um memorial. A melhor palavra para ceia não é memorial, mas é uma marca. Essa é uma marca. É uma marca que começa
em que momento, qual a lição grande pedagógica que Deus vai trazer? Exatamente a marca nos umbrais das portas. Mesmo que venha o anjo da morte, mesmo que venha situações que me oprimem, mesmo que venha perseguidores, é como Deus fala, agora é comigo. Agora é comigo. Tanto é que esse texto vai citar um lugar chamado Josafá, Vale de Josafá, que não existe, mas se eu estivesse falando, estudando geopolítica, existe, e é um lugar que o Putin vai ter que reivindicar, que pega ali a cordilheira do Himalaia. Bom, vamos lá. Então, quando você olha para cá, esse vale do Josafá é um vale da decisão. É um vale que Deus está falando assim, ó, eu vou mexer no tabuleiro geopolítico e não se preocupe, igreja. Ah, mas eu estou vendo ameaça aqui, estou vendo preocupação aqui, estou vendo teoria da conspiração. Não se preocupe, porque eu estou no comando. É isso que Deus queria que o povo sempre entendesse em todo o seu caminhar. Do versículo 9 ao 13, Deus chama as nações para a guerra final. Essa é uma guerra universal. Deus fala, agora vocês vão guerrear comigo. Parece uma ironia, né? Por quê? Porque João está sendo irônico, pois é um chamado às nações para vir para uma guerra que eles já estão derrotados. Agora, qual que é o problema aqui? Por que as nações aceitaram? Você já viu aquele versículo, o orgulho precede a queda? Meu amado, você tem ideia de quantas pessoas são orgulhosas? No dia a dia, as pessoas não conseguem ser confrontadas porque elas nunca erram. E elas não vão falar isso dessa maneira. Mas há uma casta de superioridade, até de religiosidade, profissional, familiar, de relacional e até espiritual. Porque às vezes nós achamos que o orgulho é só aquela pessoa que está de... Não, o orgulho faz com que a mente seja cauterizada. Quando eu estou sendo alertado de um erro, de um pecado, através de N situações, e eu começo a justificar, isso é orgulho. Quando alguém me chama a atenção e eu não sei dizer, pera, mas é isso, e é orgulho. O problema todo, meu amado, é que a igreja está cheia de pessoas orgulhosas. E é por isso que está difícil, e é por isso que talvez, aí vem uma crítica dentro da eclesiologia, talvez é por isso que algumas igrejas crescem muito. Em que sentido? Na grandeza. Que as pessoas não são confrontadas, elas são em ministério, elas estão ativas. Porque nós estamos confundindo vida no altar com ativismo. Mas nós não estamos sendo confrontados no nosso dia a dia. E, amado, faça uma pequena pausa, como eu disse domingo passado. Se nós pegarmos todos os movimentos que nós já tivemos em 2024, seja de coaching, seja de motivacional, seja outros de quebra de maldições, de tudo mais, de cura da igreja, hoje era para nós estarmos prontos para o arrebatamento. Mas por que não acontece? Porque também no tempo de Joel, também no tempo de Amós e também no tempo de Ageu, as pessoas, não, nós temos o templo. Eu tenho tantos anos de igreja. Eu tenho experiência. E quando as coisas são confrontadas, vêm as argumentações. Quando nós olhamos para esse momento que Deus falou, deixa eles virem. Porque eles vão vir com seus armamentos. E eu vou com a minha espada. E eu vou derrubar tudo isso. E aí entramos no versículo 10, que é um versículo muito conhecido, gosto muito dele. Antes que você pense que é um versículo de autoajuda ou coaching, eu vou dizer para você que é. Às vezes, abrindo parênteses, às vezes eu fico interessante, né? Alguns anos atrás, filosofia do diabo. Conselhos motivacionais, existencialismo barato, humanismo. Ok, o uso mal dessas coisas, sim. Mas você quer um livro mais filosófico, mais coaching, mais comportamental, mais cheio de conselhos motivacionais do que Provérbios e Eclesiastes? Não existe. E quem escreveu foi Deus. Então, às vezes, nós jogamos a criança com água suja e não somos capazes de aproveitar. Então, esse versículo é muito usado no final dele. Diga ao fraco que eu sou forte. Tá? Mas espera aí, vamos ver como é que chega lá. E aqui daria uma boa palestra de coaching, tá, gente? Mas nós vamos fazer isso. Primeira palavra que aparece, forjai. A palavra forjar, a palavra katat, que significa forjar, certo? Bater, presta atenção, preparar para a guerra. O que Joel está falando é que deve haver no meu coração e no seu coração uma disposição.
E aqui vem o que eu falei domingo passado, eu trago para hoje. Como é que você veio para esse culto? E eu já disse isso muitas vezes, nós deveríamos entrar, parar ali e dizer, Senhor, não sei quais músicas vão ser cantadas, não sei quem vai pregar, a probabilidade de você acertar é muito grande, o pregador, mas tudo bem. Não sei a mensagem do pregador, eu só sei que eu estou aqui, e outros irmãos estarão aqui, e onde tiver 2 ou 3, o Senhor estará presente, isso me basta, a tua graça me basta. E aí nós devíamos estar preparados para isso, só que nós não nos preparamos. Às vezes nós temos, eu vi alguém inicial, nem sei que fez, não vem o caso, bater palma, só vi um. Às vezes eu tenho medo de um aleluia que sai lá atrás, aí se apagar a luz talvez saia 2. E às vezes pessoas têm vontade de se soltar, mas qual que é a trava, meus irmãos? Às vezes nós precisamos vir, Senhor, eu sou um cara crítico, então, não sei se você é, mas eu sou um cara crítico, sou um cara extremamente frio e descrente, sou meio até ascético, o descrente, vamos colocar, diante de tudo isso, mas eu não quero mais. Eu quero fluir nas ondas do teu Espírito. Eu quero mergulhar, conforme foi pregado domingo passado, nos teus rios. Então, a palavra não é você pegar a última parte do versículo e dizer, eu sou forte. A pergunta é, você está preparado? Dentre muitas pessoas do mundo, Deus chamou e escolheu as fracas, as pobres e as humildes. Nós já cansamos de ouvir isso. E às vezes muitas pessoas se espelham nisso. Eu sou fraco, eu sou humilde. Não, às vezes a pessoa não é fraca, não é humilde, é idiota. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Isso não quer dizer que você não deva estudar, não, porque a letra mata. Eu não vou ler, eu não vou fazer curso nenhum, porque é o Espírito Santo que me usa. Eu não vou preparar mensagem, porque o Espírito Santo vai trazer tudo na hora. Me desculpa. Isso é falta de mordomia. Isso é falta de entender que quanto mais você se preparar, mais o Espírito Santo vai te usar. Não que ele vai precisar dos seus conhecimentos. Porque se fosse assim, era muito fácil. Vamos começar o culto do Espírito Santo, estou pronto, começa a falar. Por que eu preparei essa mensagem? Por que o José prepara essa mensagem? E tantas outras pessoas preparam a mensagem. Por quê? Porque temos a nossa parte. Aquilo que eu falei, Deus poderia ter derrubado aquela muralha sem um povo precisar marchar. Deus poderia ter matado aqueles gigantes sem Davi ter jogado as pedras. Mas nós precisamos esquecer. Não podemos esquecer que nós precisamos participar. Então, essas fracas, essas pobres, essas humildes, não é no conceito contemporâneo, é no conceito bíblico. O fraco sabe que ele não tem possibilidade. Senhor, eu já vim até aqui, orei pelo meu casamento, pela minha situação financeira. Senhor, eu sou fraco. Deixa comigo agora. Os pobres, Senhor, eu não tenho talento. Senhor, eu estudei, eu nem consegui entender o que eu estudei. Deus começa, humildade, Senhor, eu dependo de Ti. Isso é um posicionamento. Então Deus pede ao povo para santificar, pois amanhã Ele fará proeza. Lá atrás, vocês vão entender o link que eu vou fazer aqui. Lá atrás, quando Deus vai finalmente ter um divisor de água entre o Egito e a terra prometida, há um mar. Moisés olha para aquele mar, talvez ele olha, Senhor, até aqui o Senhor usou esse cajado, o Senhor fez isso, o Senhor fez proezas, e agora, Senhor? Primeiro erro de Moisés, e nós vamos contextualizar aqui, me acompanhe, foi que ele deveria olhar para aquele mar e pensar assim, se até que Deus fez tudo isto, alguma solução para esse caso ele vai ter. E Deus manda Moisés dormir, durma porque amanhã eu vou fazer proeza, peça para o povo santificar. Antes de derrubar as muralhas de Jericó, peça para o povo santificar. Deus vai dizer, mas peraí, aí vem um ponto que eu quero chegar. Como é que você se santifica num dia? A pessoa tem uma vida de pecado, 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 aí ela se santifica porque amanhã Deus... É uma pílula mágica? Eu fui atrás disso porque eu fiquei preocupado com isso, porque Joel vai trabalhar muito isso. Aí eu comecei a ler vários autores essa semana, eu fui me aprofundar, aí veio um insight que Deus me trouxe. Essa santificação não é a santificação religiosa que o povo vai fazer, que Amós vai combater. É uma santificação de forjar a nossa mente, como diz o primeiro versículo. Estarmos preparados. Deus vai fazer um culto tremendo nesse domingo. Deus vai fazer algo tremendo nessa semana. Deus vai abrir portas nessa semana. Meu irmão, sabe qual é o problema nosso? Que nós fomos levados para uma geração tão crítica da questão do pensamento existencial, do pensamento comportamental.
da questão do coaching, que toda hora que você para pensar e analisar a questão da mente, nós travamos. Mas se você for olhar, todas as promessas de Deus nascem na mente. Jogue a rede. Se Pedro tivesse pensado, calculado, analisado, ele até fala, Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar essa rede. Forjai, prepare, não questione. Eu não sei, aquilo que eu já falei, se Davi ficasse olhando para aquele gigante, o tamanho, né, quantos questionamentos ele poderia ter tido. E você vai pegar tantas e tantas outras histórias. O povo de Jericó sentou, fizeram piquenique na muralha, olhando como esse povo é muito idiota. Eles não estão nem com armamento bélico para bater na parede, e mesmo que tentam, não vão conseguir. São alguns muros, algumas paredes colocadas. Não eram um muro só. Ninguém derrotava Jericó. Mas quando o Senhor fala, santifique, porque amanhã eu vou fazer proeza, significa amanhã vocês vão levantar, vão olhar para aquele gigante, vão olhar para aquele mar fechado, vão olhar para as situações que você tem, e você não vai temer, você não vai deixar que os pensamentos negativos tomem conta da tua vida, você vai dizer, não sei como, mas eu sei que Deus vai fazer proeza. Mas eu sei que Deus vai fazer proeza. Uma das experiências, né, que eu tive, eu não gosto, eu estou tentando me controlar com as minhas experiências, né? A Ângela falou algumas coisas em casa. Vamos lá. Uma das experiências que eu tive, eu tinha recebido meu salário, bem no comecinho da Monte Hebron, que não tinha nem Monte Hebron, era só um grupo de jovens. Eu tinha recebido, trabalhava numa empresa de ortopedia, de material médico, tal do Irizaroff, as placas aí para o filme, etc, etc. E eu tinha recebido o meu salário, e eu já estava trabalhando com alguns jovens, e eu estou lá todo feliz, indo para cá, tem leite para comprar, tem continha para pagar, sempre, e eu fazendo os cálculos, e deparo com uma pessoa e eu começo a evangelizá-la, a trabalhar, porque uma das coisas que eu sinto falta na Monte Hebron é esse evangelismo de corpo a corpo, trazendo pessoas, etc, etc. E eu comecei a evangelizar essa pessoa até que ela falou, eu estou na rua, eu estou sem fome, eu estou com fome, e Deus falou, você tem... E era um salário parcial, né? Que antigamente recebia um pouco aqui, depois um pouco no dia 20, não sei se é ainda, né? CLT. E Deus falou, dê tudo que você tem. Ah, meu amado, eu fiz, porque Deus me deu, Deus sabe falar comigo. Eu sabia que era Deus, mas eu entreguei e fui da Praça Rui Barbosa, que não conhece, até o edifício Maluê, orando e pensando, e agora? E agora? E agora? E agora? Aí, a Ângela não estava em casa, fui, passei ali na padinha, pegamos ela, e agora? E agora? Só que entre esse trajeto tem uma praça chamada Oswaldo Cruz, onde tem uma piscina, e tem a estátua de um cara assim. É uma estátua. E Deus falou, você está que nem esse cara aí. Você está na frente da piscina, eu mando você mergulhar e você está questionando. Se eu mandei você dar, eu já tenho a resposta. Eu me lembro que uma vez eu contei aqui, quando nós chegamos lá no terceiro andar, no 401, quarto andar, no Maluê, nós abrimos a porta do apartamento, tinha um envelope por baixo, exatamente o valor que eu tinha entregado para aquela pessoa. Aí eu quis questionar com o porteiro, como é que foi, ou como é que entrou. Aí Deus falou, você quer receber a bênção ou você quer ficar que nem aquele homem? E agora, Senhor, essa piscina funda ou não é? Às vezes nós fazemos isso. Sabe, nós tínhamos que vir para essa casa com... Eu confesso, meu amado, que eu vim para essa casa, não sei o Guilherme, na hora do louvor, todo mundo está no chão. Os homens oraram essa semana inteira. O céu se abriu. Eu até fiquei quietinho, eu só via lá, eu nem me prontifico. Né? Eu só entrei lá para falar, no particular, do aniversário de uma pessoa. Hoje era aniversário de tal pessoa hoje, hein? Ah, mas eu não sabia que o cara comemora uma semana aniversário, mas tá bom. Então, quando eu olhei tudo isso, eu fiquei louvando, Deus, os homens estão se mexendo, os homens estão se posicionando. Eu vim com uma expectativa, não que eu estou frustrado com ela, mas eu ainda creio que Deus vai fazer proezas nessa casa em nome de Jesus. Meu amado, o trono de Uzias estava vazio, mas não de Deus. A visão que Deus deu para Isaías foi exatamente isso. Cara, olha para cá. Porque às vezes nós ficamos pensando que Deus quis mostrar a glória dele, os anjos, e nós perdemos, né, na teofania, na questão do morfologismo de Deus, ou na questão de anjos com 6 asas, como é que estão essas asas, e nós esquecemos de um único detalhe. O que Deus quis fazer com tudo aquilo? Quando Isaías entra, Uzias morreu, os inimigos estão vindo, não tem rei.
o trono está vazio, aí Deus falando, mas não o meu. Às vezes é esse conceito, essa concepção mental que eu e você precisamos ter. As coisas estão IOF, não IOF, Haddad, não Haddad, bagunça aqui, bagunça lá, Trump aqui, Trump lá, né, e nós estamos trampando nessa loucura toda. Então você olha para tudo isso e você, opa, peraí, quem é que está no comando da história? Quem é que está no comando da história? Eu não duvido nada que o Trump vai tentar fazer um acordo com a África em algumas guerras, vai tentar negociar com Caxemira e Índia. Tá? Bom, vamos lá. Porque a mão de Deus, ela está em todas as coisas. A mão de Deus está no controle. Então, é aquele momento que você entende, peraí, mas eu preciso viver isso. Agora é fácil? Não é. Por isso que a palavra vem, diz ao fraco. Quem é esse fraco, meu amado? A palavra shalat significa alguém que está desistindo da guerra. Deus sabe que muitas vezes eu e você pensamos em desistir. Deus sabe que talvez muitas vezes eu e você podemos pensar, não dá mais, Senhor, não dá mais. Mas é nesse momento que Deus está falando, Silas, você está fraco? Agora eu quero te usar, agora eu quero te separar, agora eu quero te construir, agora eu quero fazer as promessas virem à existência. Mas Deus, por que o Senhor esperou? Talvez Deus tivesse que trabalhar nisso tudo. Já viu aquele cara assim que faz assim, vou dar um exemplo, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar isso, eu vou fazer isso, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar missões, eu vou ajudar aquele missionário, opa, eu estou querendo trabalhar na vida desse missionário, sou eu que estou fazendo ele passar por essa situação, porque eu estou trabalhando nele, então vou anular tudo. Eu sei que não é desse jeito, é só um quadro, porque às vezes, meu amado, Deus quer nos abençoar. Entenda bem o que eu vou falar. Às vezes Deus vai trazer uma riqueza para uma pessoa, não é da Monte Hebron, tá? Acompanha a história. E ele fala, eu vou sair dessa igreja e vou para... Deus, agora sim, porque naquela igreja não ia dar certo. É mais ou menos isso. Muitas vezes Deus mexe no tabuleiro dele para dizer, agora você está pronto para receber. Por isso que eu quero que todo mundo que está aqui esteja pronto para receber, em nome de Jesus, tá? É aquele momento que você fala, agora eu estou pronto, Senhor, agora você está pronto. Agora você está pronto. Nesses anos de pastor, já tive muitas experiências assim. A pessoa chegar, aqui na Monte Hebron mesmo, chegou, passa um tempo, as portas se abrem. Porque se tivesse sido aberta naquele outro ministério, talvez não era o plano e propósito de Deus. Ah, pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Por isso, meu amado, que quando eu vejo os os homens mandando mensagem que está em oração, falando, eu vou ter que desligar esse tim, porque eu tenho um grupo... 5 grupos que oram de madrugada, de mulheres, 12, aí agora juntou dos homens, fica às 3 horas da manhã, até o que tem cachorro em volta de casa, tem papagaio, até os gatos em cima do telhado já sabem que é 3 horas, eles começam a miar. Aqui tem 8 gatos em cima do telhado, mas não é nosso, tá, gente? É outra conversa. Entendeu? Então tem pessoas que já desistiram, Deus está dizendo, não. Às vezes, meu amado, é esse posicionamento que Deus está fazendo através dos homens, que faz, as mulheres já têm orado bastante, mas essa soma, eu tenho certeza que vai mudar a história dessa igreja. Não é focando nos problemas que nós encontramos força para levantar. Não é olhando para as portas fechadas, não é olhando para as dificuldades. Meu amado, a Ângela sabe disso, que nós namorávamos, depois, no tempo de casamento, quando nós namorávamos, eu estava começando um grupo chamado Capela da Paz, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada, quantas e quantas bênçãos Deus trazia para nós. Quando nós começamos a Monte Hebron, não tínhamos nem dinheiro para pagar nada no hotel, enquanto a gente estava lá louvando, uma pessoa que eu nem sei quem é, foi lá, eu creio que foi um anjo, pagou o hotel para nós alguns meses ainda, e tantas outras experiências. Por quê? Porque é o Senhor que me fez não olhar para as dificuldades. Eu contei já a experiência que um dia, uma vez, na frente da igreja, ali perto do Lago da Ordem, nós nos reunimos ali. Aquele dia o pessoal ligou para mim à tarde, eu já sabe dessa história. Pastorzão, tudo bem? Olha, tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que está a maior onda aqui em Matinho, nós estamos surfando. Falei, qual que é ruim? Porque a chave da igreja está comigo e ninguém está aí. Era um grupo pequeno. Aí eu falei, Deus, segunda-feira é aluguel. Aí veio uma pessoa, parou, o que é a Monte Hebron, documento aqui? Eu falei, é aqui mesmo. Pois é, mas ela está fechada, tá, mas eu sou pastor, eu ia pregar isso, ministrei, e agora eu ia fazer o dízimo. Ele, tá bom.
colocou um chequinho lá no meio da Bíblia, era o valor do aluguel. Meu amado, isso não é mentira não, tá? E Deus sabe disso. Vou te falar uma coisa, a provisão e viver de fé é você não olhar para as suas dificuldades, mas olhar para as promessas de Deus. Então, além da coragem, nós precisamos ter o compromisso. O problema todo é que muitas pessoas são corajosas, mas às vezes não tem um compromisso. Então, homens, vocês estão sendo corajosos de orar de madrugada. Por favor, continuem nesse compromisso. Porque há um monte de pessoas assim. Lá no sul tem um termo, não sei se vocês conhecem aqui, eu já citei algumas vezes, cavalo paraguaio. Quer dizer, só tem arranque. Em nome de Jesus, não vai ser mais na história de ninguém aqui, se por acaso existiu. Nós precisamos ter coragem, mas nós precisamos ter compromisso também. A coragem me leva para a batalha. Aí eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me posicionar, eu vou, amém, amém, amém. Mas o diabo é astuto, meu amado. O diabo é aquele cara que grita, que põe medo, que às vezes me dá insegurança, pode trazer sentimentos inadequados. E às vezes nós olhamos, você acha que foi fácil para Pedro? É bonito, né? Pula do mar, Jesus. Espera, eu estou andando sobre as águas. Ele começou a afundar não porque ele só tinha alguns passos para dar, não porque ele estava sem prancha de surf. Ele começa a afundar porque ele começa a analisar a situação. A situação, o pastor está dizendo que nós devemos ser irracionais? Não. Nós devemos ser irresponsáveis? Também não. Eu estou dizendo para você analisar a situação e dizer assim, eu não tenho mais nada o que fazer. Mas o Senhor pode. Eu estou falando para você pensar o seguinte, eu não vou desistir, porque o meu Deus pode. A coragem me leva para a batalha, mas o compromisso me sustenta em combate. O que vai me sustentar em combate é o meu compromisso com Deus. É a minha certeza da fidelidade de Deus. O que vai me sustentar na batalha é o compromisso que Deus tem comigo. Você é como a menina dos meus olhos. Se alguém tocar em você, está tocando a mim. Eu vou na tua frente. Eu sou a tua cobertura, eu sou o teu refúgio. Eu estou ao teu redor. Eu te protejo. Quantos salmos, quantos versículos da Bíblia falam, não temos, não temos, não temos. Este é o meu escolhido. Você já pensou que nessa multidão, é claro que nós pensamos na nossa mente cartesiana, mas vamos pensar o seguinte, pega um computador, pega o Google, vai lá, você coloca uma palavra lá, sai um monte de coisas. A mente de Deus é muito mais do que isso. Então, quando você começa a orar, eu não sei como, mas Deus fala, vou botar o... Cadê o Fidel? Voltou para o teu lugar, Fidel? O Fidel está orando. Aí Deus fala, agora casa. Quer dizer, Deus fala, agora ele vai. Tá vendo? A igreja está concordando, hein? Então, quando... o Júnior gostou. Quando há oposição, Fidel está orando, agora eu vou começar a abençoar. Agora eu vou começar a abrir portas. Meu amado, o compromisso de Deus é este. Deus tem prazer em trazer o melhor. Meu amado, pensa no maná. Pensa naquela nuvem, aquele ar-condicionado no meio do deserto. Pensa na provisão. O primeiro iFood da história foi com Elias, né? Que sentou lá. Foi Elias? Foi. Vieram os corvos lá. iFood corvos. Foi Elias, né? Foi. Ele só teve fome, veio o iFood. E ainda Deus trouxe comida. Olha os detalhes de Deus na história. E que Deus quer que você olhe para esses quadros e não fale, é do passado. Aconteceu lá, não acontece aqui. Essa infantilidade não pode existir na mentalidade de um cristão. Se aconteceu lá, eu tomo posse. Quando eu estava, ele conhece, né, o pastor Hélio, no Copan, pastor Hélio, às vezes estava aquelas ministrações lá, né, grande, tal, e eu falava, vou começar um benção aqui, e eu falava, Deus, está caindo lá, está chegando em mim. Mas eu não pensava, está caindo lá, por que só ele abençoou? Por que só ele está recebendo? Opa, está caindo lá, vai chegar em mim. A nossa mentalidade tem que ser mudada. A nossa mentalidade tem que ser aberta para dizer, Senhor, eu nunca vi anjo. A preocupação de Deus não é ficar mostrando anjo. Mas às vezes tem pessoas aqui que precisam. Agora preste atenção, principalmente vocês, homens, que estão orando de madrugada. Não fica, Deus fala. Fica quieto. Porque às vezes Deus vai só mandar um vento. Às vezes Deus só vai mandar uma sensação. Às vezes só vai mandar uma impressão.
E tudo isso vai te conectar nas regiões celestiais. Como é que eu sei que é Deus? Porque o diabo não faria isso. Porque o diabo não faria isso. E quando alguém está orando ajoelhado ou deitado, não é a posição, mas quando alguém está falando com Deus, você acha que o diabo chega lá para Deus? Deus, dá licença, deixa eu... Não, Deus, opa. Ele nos cerca. Então, o nosso compromisso com esse Deus que sabe e traz todas as coisas. Diga ao fraco, eu sou forte. Meu amado, na Bíblia judaica, em todos os textos do hebraico, e eu não sei por que nós, a sociedade traduziu como fraco, mas a palavra que está lá é guerreiro. É guerreiro. Homem que não desiste. Um homem que guerreia. Não que isso vai mudar, a Bíblia está errada, não. Mas eu prefiro que estivesse lá, seja um guerreiro. Diga àquele que está desistindo da guerra que ele é um guerreiro. Você já viu aquelas guerras, combates medievais? Às vezes o exército está quase parando, um levanta lá, soldados, agora nós vamos. Aí, parece que aquele, sabe, os primeiros coaching da vida surgiu lá. Aquela palestra motivacional, não urra, né? O cara vai achar que nós estamos subindo a montanha aqui. Tá? Vamos para a guerra. O que aconteceu de diferente lá? Porque às vezes eu e você precisamos falar para nós mesmos frases: o Senhor é por mim, quem será contra mim? O Senhor vai na minha frente abrindo as portas fechadas. Eu estava lendo um livro essa semana e eu achei muito interessante. E o autor fala o seguinte: sabe qual é o problema? E vem casar, olha, quanto tempo que eu falo isso, e só agora que Deus me deu um livro para eu entender o que eu falo. Você lembra que eu já disse aqui, quando uma pessoa fala, pastor, eu estou orando para Deus te abençoar? Eu falei, não ora para Deus me abençoar não, porque eu não quero mais filhos, já tinha um Mali que é Cadija. Dê nome à bênção. Eu estou orando para Deus te abençoar nessa área, naquela outra. E esse autor fala o seguinte, às vezes, pensando no Po Yang Shu, tá? A nossa mente, quando nós vamos orar, nós precisamos, por mais que Deus saiba, nós precisamos aprender a dar nome. Senhor, eu vou ter uma... Senhor, abençoa essa reunião de negócio. Senhor, eu vou ter uma reunião de negócio. O comprador é muito cruel. Eu preciso da sua bênção aqui, porque eu tenho que bater uma cota. Vocês estão entendendo a diferença? Amém, igreja? Amém. Senhor, essa semana vai ser, olha como é que está a minha agenda. Eu preciso, então tem isso aqui que vence dia 10, não sei se vai ser hoje, hoje é dia 10 de Tammuz, né? Falando nisso, amado, entramos na tribo de Rubens, tá? Mas depois eu falo. Então, dia 10 eu tenho pagamento para ser feito, eu tenho responsabilidade. Senhor, eu preciso dessa. Começa a numerar. Você pode sentar em cima dos boletos? Pode, meu irmão, não tem problema nenhum. Você pega os teus boletos, não tem problema nenhum. Mas começa a numerar. Senhor, está aqui os meus boletos. Senhor, está aqui, ó. Isso aqui, ó, vence essa semana. Senhor, tenha misericórdia. Eu não sei como que Deus vai fazer. Eu sei que na minha vida eu já tive muitas experiências. Então, seja um guerreiro. Seja um guerreiro. Nosso recurso pode silenciar o nosso problema, mas não derrotá-lo. Sabe qual é o problema aqui? Que muitas pessoas descansam. Eu tenho um bom emprego, eu ganho bem, mas as nossas dificuldades, as nossas lutas. Você acha que é só o pobre que suicida? Ou o rico não suicida? Você acha que é só o pobre que tem angústia, depressão, tristeza? O rico não tem nada. Porque às vezes nós só olhamos a questão das mídias. Olha a determinada mocinha da mídia que foi no depoimento das Beats, você sabe de quem eu estou falando? Veja ela lá no congresso, sem maquiagem, e veja ela nas redes sociais. Há uma grande diferença. Então, às vezes, tem pessoas descansando nos seus recursos, mas os recursos têm situações que eles não vão vencer, porque essa situação espiritual é aquilo que Deus fala, essa guerra não é tua. Não, essa guerra aí não é tua. As outras guerras, essa aí é minha. Nessa guerra vocês não vão fazer nada. E você sabe a história? Quando o exército chega lá, o exército de Deus chega lá, está tudo morto. Porque eles mesmos, Deus colocou confusão. E às vezes Deus coloca confusão no arraial do inimigo. Para que a vitória seja minha, seja sua, estabelecida. Então o resultado da vitória acompanha os crentes em Jesus. Por quê? Porque o meu pensamento é um pensamento de guerreiro. O meu pensamento é um pensamento alinhado às questões do mundo espiritual. Eu posso estar com medo, eu posso achar que não vai dar certo, mas eu mudo esses pensamentos. Eu falo, Senhor, eu sou um guerreiro. E é uma promessa sobre a minha vida. Essa semana vai ser uma semana de... Nós estamos entrando na metade do ano de 2025. Senhor, nós temos 6 meses aí.
E eu sei que o senhor não precisa de tudo isso, mas eu tomo posse, eu vou colocar as situações, eu vou ser específico naquilo que eu estou buscando. Então, e o que você está buscando? Ah, pastor, eu quero um carro melhor. É material, meu amado. Quer carro melhor que carruagem que foi buscar Elias? Esse é o primeiro Uber da história, né? Você teve o primeiro iFood, o primeiro Uber da história foi o que buscou. Aliás, Neemias foi o... Começou tudo, né? Começou o iFood, começou o Uber, né? Já precisa você estar ali orando, vem aquele Uber, vem te buscar. Você é o Neemias? Pode entrar. Elias. Nossa, hoje obrigado. E ninguém falou nada, só ele, tá? E vocês tudo balançando a cabeça, mas tá bom. Obrigado, Guilherme. Vocês estão entendendo a história, meu amado? O Deus da provisão. Qual é o segredo de Elias? Qual foi o segredo de Eliseu? Qual foi o segredo de Moisés diante de algumas situações? Todos eles tiveram medo. O próprio Elias teve medo. Mas eles tiveram seus pensamentos mudados. Porque eles começaram a entender o que é caminhar com esse Deus de vitória. O medo, o desespero pode existir no coração de quem assume a frente de uma batalha. Claro que é assim, mas não naquele que sabe quem é o seu Deus. E aqui é o problema nosso. Que nós achamos que o nosso Deus é apenas um Deus de domingo. Não precisa me responder. Quantas vezes nessa semana você parou, pegou a Bíblia, não de smartphone, de papel, sentou e leu um versículo apenas, fechou e disse, Senhor, ministra na minha vida. Quantas vezes nessa semana você parou, sentou, se aquietou, falou, Deus, eu quero dizer que Tu és o meu Deus. Às vezes, meu amado, nós achamos que Deus está preso numa estufa eclesiástica chamada igreja. Nossa mentalidade não tem como entender, às vezes, que Deus está conosco em todas as situações, até naquelas situações que a minha mente não consegue entender nem perceber. É um Deus que se faz presente. Então, quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? E eu digo somente uma frase que eu já repeti em várias mensagens. O nosso Deus busca em primeiro lugar relacionamento. O que Ele quer é o teu coração. Como foi cantado hoje. Quem já esteve no Santo do Santo, outro lugar não quer estar. É isso que Deus espera. Ah, pastor, mas o resto é resto. Então, se você quiser deletar tudo que eu falei, para você orar, para você ser específico, até pode. Mas não delete isso. Tenha um tempo de qualidade, como está sendo falado por aí. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Nem que seja 5 minutos. Mas é assim que a gente começa. E acontece que naqueles dias os montes derramarão. E aí nós entramos no profético, já indo para o final da mensagem. Os montes irão derramar. A palavra nataf, que significa gotejar, pingar, gotejar, destilar, profetizar, pregar, discursar. Eu prefiro essas duas, profetizar e discursar. Mas eu pego aqui, profetizar, a mais importante. Sabe o que Deus está dizendo? Que os montes irão profetizar na minha vida, na sua vida. As pessoas talvez serão usadas para profetizar na tua vida, mas você pode ser um profeta na tua vida. Sabe como é que nós deveríamos levantar amanhã? Senhor, eu quero receber uma bênção hoje. Eu, Silas, me abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa, que engraçado, pastor, eu já fiz isso. Pastor, isso é maluquice? Eu quero ser maluco. Mas eu quero viver o profético de Deus para a minha vida. Nós precisamos fluir no profético de Deus para a minha vida. Às vezes, conversando com a Ângela, ou com a Esther, que é psicólogo, de alguns pacientes que eu pego, pessoas que, às vezes, sentou um cidadão ali e falou, eu já passei por tudo quanto é psicanalista, psicólogo dessa cidade, nenhum resolveu, pá. E eu começo simplesmente a orar em língua, e ele falando, e eu lá, orando em línguas, de repente, eu nunca esqueço disso, Deus falou, fala isso para ele. Não vem um caso a palavra, mas eu falei uma única palavra. Ele para, olha por alguns segundos para mim, abaixa a cabeça, começa a chorar, e depois fala, estou sentindo um peso sair disso, o senhor tem razão. Aí sai me elogiando para todo mundo, glória a Deus. Uma pessoa ligou, qual foi a técnica que o senhor usou? Falar em língua. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Está fazendo uma venda, está na frente de uma negociação, não precisa, espera um pouquinho, que o cara, se for gerente de banco, não vai te dar nenhum, vai achar que você é louco. Mas você pode orar em espírito. Orando em espírito, nós discursando. O vinho, meu amado, representa a alegria. Dos montes vai ser derramado. Já pensou você andando num monte? Olha
olha, é que ele é filho de Deus, a marca do Cordeiro, joga alegria nele. Um monte irá profetizar alegria e prosperidade. Essa é uma terra que o Senhor vai dizer da videira. Jesus fala que Ele é a videira verdadeira, ou seja, Ele é a prosperidade e a alegria verdadeira. É isso que nós precisamos entender. E as colinas manarão leite, a palavra manar, halak, significa sentido de preparar um caminho. Então, pensa aqui, meu amado, vamos viajar aqui, vamos dar um Steven Spielberg, né? Nós estamos andando, aí um monte começa a jogar alegria em mim, e de repente começa a formar uma estrada. Sinceridade, meu amado, você já viu aquelas pessoas que têm visão aberta? Nossa, eu estou vendo uma estrada, eu estou vendo essa igreja, pastor, o céu se abriu, essa igreja, pastor, quantas pessoas já não ministraram aqui? Pastor, eu estou vendo essa igreja sem telhado, eu estou vendo anjos aqui. É mais ou menos isso. Então, se nós pudéssemos ver, e eu entendo que é assim, tem hora que eu falo, Deus, eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está abrindo uma estrada nova para a minha vida. Ah, pastor, um caminho que está sendo derramado. Leite sempre foi símbolo de força e prosperidade. Olha a prosperidade lá, olha a prosperidade aqui. Lá prosperidade com alegria e aqui prosperidade com força. Essa é uma terra que mana leite e mel. É a promessa de Deus lá atrás. Uma terra de prosperidade, uma terra de força. Porque os inimigos estavam lá. Deus, não se preocupe, eu serei a tua força. Vocês vão entrar, vocês vão conquistar e vocês vão receber. Nos faz andar alinhados com os planos e propósitos de Deus. Esse é o problema nosso. A nossa mente, meu amado, tem que estar alinhada aos planos e propósitos de Deus. Eu sei que Deus tem uma vitória, eu sei que Deus me ama, e eu também amo, eu também quero viver o melhor. Às vezes eu tenho que levantar de manhã e orar, Espírito Santo, eu estou com um problema sério nessa área. Qual área que for, não sei. Mas estou problema sério nessa área. E eu sei que essa área aqui, que esse problema que eu estou tendo, entristece o coração do Pai. Espírito Santo, me ajuda. Entra nisto. Traga a tua vitória. Abra as portas. Eu entrego o meu comando a ti. Meu amado, por que quando aceita-se a Jesus, até vem na frente, porque Jesus fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas por que tem que aceitar, se eu posso estar quietinho em casa, Senhor, eu aceito? Porque no mundo espiritual, você trabalha com atos proféticos. Não tem um documento. É você que fala, é você que profetiza. Por isso, homens, cuidado para falar que o seu casamento está ruim, se você fala, sua vida profissional está ruim, sua empresa está ruim, Uberlândia está ruim. Cuidado, mude as palavras. Mude as palavras. E comece a colher o melhor dessa terra. Quando nossos pensamentos se sintonizam nessa frequência, no caminho do novo de Deus, as janelas se abrem. Pastor, eu quero que é o segredo para abrir a janela. Sintonize nos caminhos do Senhor. E comece a viver. E uma fonte sairá da casa do Senhor. Sim, Deus tem uma fonte. Há muitos textos na palavra que fala do rio, como foi pregado até domingo passado. Deus fala que há uma fonte que sai. Essa palavra sair é a palavra avançar, guiar. É aqui que eu quero pegar, abastecer. Deus sempre abasteceu a sua igreja. Deus sempre abasteceu o seu povo em toda e qualquer situação. Como é que Neemias consegue fazer em poucos dias o que não foi feito em 52 anos? Meio século de vida não aconteceu nada. Porque ele sabia, o meu Deus está comigo. O meu Deus tem uma aliança comigo. O segredo de Neemias não era um curso de gerenciamento estratégico, tá, de empreendedorismo motivacional. Mas ele sabia quem era o seu Deus. E ele sabia que Deus estava com ele. Esse é o segredo de Neemias que nós tanto queremos. Que nós precisamos para a nossa caminhada, que nós necessitamos. Deus sempre vai equipar a sua igreja. A Rua Azusa foi um abastecimento para a igreja naquele momento da história. Você sabe por quê? É o século XIX. O que entra no século XIX? Iluminismo, existencialismo e humanismo. O iluminismo, meu amado, é uma teoria que foi lá beber das águas do gnosticismo e do hedonismo. Então vem principalmente por causa do gnosticismo, começa a entrar os grandes filósofos. Religião é uma opressão. Religião é uma criação. Freud é uma projeção paterna. O pai, Freud falou assim, Deus é uma projeção paterna. E começa todo esse questionamento. Aí vem gente que entra com uma palavra mágica que já existia lá atrás, fenomenologia da religião. Aí começa a se estudar fenomenologia. E começa a estudar, o que é isso aí? Será que isso aqui é assim, daquele outro jeito? Aí Deus fala, vou mostrar para esse povo. Deus faz o Espírito Santo descer
justamente numa igreja de negros. Para nós aqui talvez não signifique muito, mas numa nação onde a segregação racial era castradora, limitadora, começar numa rua simplória, numa igreja simplória, e dali expandir para todos os Estados Unidos, inclusive a Europa, com curas, sinais e prodígios. Meu amado, isso é tremendo. Quem assistiu o filme Sinner, Pecadores, tá? Tem muita coisa ruim lá, mas tem uma frase sobre a questão do canto, do cantar. Como é que o cantar conecta situações espirituais. Por isso que às vezes na hora do louvor, talvez, entenda bem, meu amado, o dízimo não é uma coisa importante para Deus, é para nós. A palavra é importante para nós. O que é importante para Deus seria o louvor. E é nesse louvor que eu deveria estar com o meu coração mais aberto para receber e nadar de braçada, ou mergulhar nas águas do Espírito. Sinais e prodígios nos Estados Unidos, se você pegar a história de 1906 até 1934, 40, depois vem as duas primeiras grandes guerras, depois retorna na década de 60 já com esse pensamento cartesiano bem radical, e entra a teologia liberal, amarra tudo. Mas se você pegar desse período de 1906 até 1930, pega a história. Curas, paralíticos eram curados, cegos. Pessoas estavam na UTI, começavam a pular, cantar, e com visões. Ah, pastor, eu quero isso. Qual que é o problema nosso de eu quero isso? É o que aconteceu numa igreja, numa cidade, onde Deus começou a atuar com milagres, e essa igreja começou a dizer para todo mundo, o poder de Deus está aqui. Essa é a igreja da cidade. Porque nós temos essa pretensão de falarmos que essa é a igreja que veio conquistar a cidade. Essa igreja que nunca aconteceu isso na história dessa cidade. Há um divisor de água quando nós chegamos. Isto é orgulho religioso. O que Deus está dizendo é para aquele povo, dizer, está vendo? Eu começo aonde vocês acham que não tem nada, e eu começo. Vamos juntar o profético para nós encerrarmos? Veja só, o trigo que traz o vinho novo. Porque é em prosperidade financeira e riqueza que eu vou ter também alegria. Porque às vezes, diante de uma conta para pagar, uma situação... Porque o que mais machuca uma família? É a dificuldade financeira. O que mais machuca um homem é ele saber que o aluguel vai vencer e ele não tem recurso para pagar. O que mais machuca uma mãe é saber que vai faltar leite ou comida para os filhos. Então Deus traz o trigo primeiro, a provisão primeiro, para dizer, agora eu vou trazer alegria na tua vida. Agora eu vou trazer o novo. E esse vinho novo, meu amado, é satisfação, é ter a Cristo. Não há melhor prazer. É cantar, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tu és fiel, Senhor. É declarar, isso é alegria. Você não está preocupado com as coisas, você não está preocupado com essa cosmovisão, você não está preocupado com essa teoria da conspiração. Não, porque Deus é a minha alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que nós precisamos entender. O vinho traz o leite, a prosperidade, a alegria, a força. Então o vinho, essa alegria do Senhor, esse é um vinho novo, esse vinho, você vê que tem um vinho aqui, o vinho novo aqui. Olha como a Bíblia é tremenda. Este vinho que me trouxe alegria, ele me traz força. Se esse trigo me traz essa alegria existencial e não circunstancial, esse vinho me traz força para viver a minha existência. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei das promessas de Deus para o meu casamento, para a minha vida financeira, para todas as áreas da minha vida. Amém, igreja? Amém. Nós tomamos posse. O azeite, a autoridade espiritual, Deus é quem vai abastecer a minha casa, a sua casa. É Deus quem vai abastecer essa casa. É Deus quem vai abastecer a nossa vida. Por isso, meu amado, a palavra final, e é com chama de fogo mesmo, o momento chegou. O momento chegou. O momento chegou de nós vivermos o azeite, o vinho, o trigo, o vinho, o azeite, no novo, na força, mas sabendo que nunca vai faltar, porque Deus vai abastecer.
Abaixe sua cabeça em nome de Jesus, coloque a sua vida agora. Eu vejo um divisor de águas nessa igreja, amado. Eu estou até querendo voltar a fazer o estudo das tribos, mesmo que caia em dias diferentes, durante a semana marcar, porque eu estou vendo um divisor de águas nessa igreja, onde pessoas estão se posicionando. E eu sei que Deus vai trazer o melhor e vai nos abençoar. Não só espiritualmente, relacionalmente, seja restaurando o casamento, amizades talvez, parentesco talvez, mas principalmente abençoando com o financeiro, porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias, o que era do ímpio virá para a mão do justo. Eu creio nisso, meu amado. Mas quando a bênção começar a chegar na tua casa, por misericórdia das promessas, não seja mesquinho, não seja calculista, não seja fiscal de Deus. Não fique analisando, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, aquela igreja. Não seja isso. Eu creio que Deus vai abastecer com visões essa casa. Eu creio que pessoas terão, pastor, eu estou vendo algo, é de Deus. Eu estou sentindo algo, é de Deus. Mas vamos viver esse sobrenatural que Deus tem ministrado no meu coração. E isso, não sendo machista, entendo bem, isso foi e é por causa das mulheres, sim, meu amado. As mulheres despertou em meu coração essa certeza de que Deus vai operacionalizar, trazer à existência, construir tudo aquilo que nós já recebemos de profético.